Esse Chris Thomas, ele disse... acho. Lembra que eu citei um cara chamado Chris Thomas, falou que os Lá dos alienígenas... alienígenas. Uma loucura. Sim. Ele diz que ele estava espionando espiritualmente essas bases, onde eles estavam fazendo experimentos com os alienígenas, com criança, e ele estava atacando espiritualmente essas bases, psiquicamente. E ele, em inglês, ele disse que ele dormiu um dia desse que ele atacou, e ele acordou com uma marca no braço. E ele disse que alguém, na opinião dele, entrou ali, desses grupos da CIA, desses projetos secretos, injetou um veneno nele que deu câncer nele. E ele luta muito, através da meditação e tal, para tentar combater essas células. Você acha que pode ser real isso? Infelizmente, sim, cara. Rapaz, nós vivemos num mundo totalmente nojento. O bem não está institucionalizado em lugar nenhum. Ou nós humanos produzimos o bem, ou ele não existe. O mal, de certa forma, já está na natureza, perversa como ela é. Hobbes, um filósofo do século XVII, ele estudando a natureza, vendo que tem o predador e a presa, né? E quando ele estudou a humanidade, ele disse... O predador do homem. O homem é o lobo homem lupus, né? O lobo do homem. Que porra é essa? Por que existe isso, né? Então, Hobbes, ele, com essa tese, ele encantou alguém que viria depois chamado Spinoza. Spinoza disse, cara, a gente tem que encontrar uma maneira de resolver essa predação do mais forte sobre o mais fraco. E Spinoza propôs a religião da razão. Essa religião da razão atravessou 2 séculos. Quando chegou no início do século XIX, Thomas Hess, um judeu alemão, que criou o sionismo, criou também o socialismo. Sim. Karl Marx e Engels se basearam em Hess para criar o manifesto. Mas o que é que Karl Marx tinha de diferente de Spinoza? Spinoza não, mesmo ele tendo proposto a criação da religião da razão para resolver o problema que Hobbes havia detectado, que o homem era predador do próprio homem, né? Então, Spinoza disse, não, mas o ser humano nunca vai conseguir fazer isso. Só que Karl Marx acreditou que iria ir pela luta de classes. Criar um paraíso na Terra. Um erro terrível de Marx, pela ingenuidade que ele... E isso aqui nunca aconteceu. Mas quem é que se aproveitou disso? Os bolcheviques, que transformaram a religião da razão no socialismo científico, e até Hitler, que pegou essa ideia e disse, eu vou fazer isso. Nacional-socialismo. Nacional-socialismo, depois virou nazismo. E os bilionários se aproveitando disso para dominar os países, né? Patrocinando essas ideias. Então ele diz, não, isso é de esquerda. Essa é a única esquerda que eu aplaudo, não é? Porque os bolcheviques acabaram com essa ideia de esquerda quando se corromperam e transformaram o comunismo na pior coisa que a gente viu na face. Tirania total. Tirania total. Aí hoje a gente tem direita e esquerda altamente, desculpem, vagabundas, que não promovem nada, não se retorna a essa discussão de Hobbes, cada um perdido em suas paixões, enquanto isso... Os poderosos ganhando fortunas e fortunas. A cleptocracia. Você chegou a ter contato com os homens de preto, os Men in Black? Você já sofreu algum assédio assim? Para de falar sobre isso. De marrom. De marrom? Os homens de marrom? Eu fui seguido por um cara de terno marrom. É mesmo? Lá no Nordeste? Vários anos, em Curitiba, São Paulo. Um sozinho? Pelo menos eu só via um. Aí umas 10 vezes esse cara, disse, para de me seguir. Aí ele terminou abrindo o jogo por uma história meio longa aqui que eu não vou contar. Mas assim, ele se hospedou no mesmo hotel que eu. Disse, não, mas eu vi na sua agenda que você ia... Mas na época eu era diretor da Federação do Comércio. Eu estava numa reunião em São Paulo, só quem sabia era eu, não estava divulgando, eu não estava ali fazendo palestra como Jean Valjean, eu estava como Rogério. Entendi. E ele disse, não, eu disse, cara, você está mentindo descaradamente, porque ninguém sabe. Eu disse, olha, eu vou chamar a polícia. Disse, não. Aí, enfim, ele disse que é um pesquisador, bababá. Inventou uma historinha lá. De uma coisa aí da América Latina, mas que tem uma relação com a universidade dos Estados Unidos. Eu disse, o que é que você quer de mim? Ele disse, não, é porque eu preciso saber suas fontes. Eu disse, cara, os livros que eu escrevo, eu digo nos livros as minhas fontes. Quais são? Não, porque a nossa, olhem bem, a nossa inteligência artificial, ninguém nem falava em inteligência artificial. Era o quê? Anos 80 ou 90?
Eu fiquei como diretor da FEComércio até 2007, 2008, 2009 ou Não 10. falava, Então não falava foi inteligência nesse artificial. período aí, foi no início disso aqui. Eles já estavam Ele disse que a usando. nossa inteligência artificial, nós traduzimos os seus livros e colocamos lá, e a nossa inteligência artificial disse que você é um contratado de 8º grau. Eu disse, que porra de 8º grau? Oitavo, Eu nem pô? sabia que ele era 8º grau. Ele, não, o que você informa não é produzido por mente humana. Mas é assim que começa, né? Você lembra do Stephen Greer? Eu me lembro. Então, assim, aí eu digo, olha, eu não tenho nada a esconder, para de me seguir. Ou seja, mas era marrom. Era marrom, né? O terninho. Era terno, assim? Pô, um terninho? E teve uma senhora que também me seguiu. E essa aqui ainda abriu um pouco o jogo comigo. Essa senhora nunca abriu o jogo comigo, apenas quando eu encrenquei com ela uma vez, ela me fez uma pergunta, eu brincando com ela, disse, tá, me diga uma coisa que eu já não saiba. É. Né? Aí ele olhou para mim, isso foi lá atrás, aí disse, um dia vai surgir, vocês não vão acreditar nisso, um dia vai surgir um governo democrata tirano que vai, como foi que ela disse, cara? Que vai pegar, não é conquistar, vai pegar para si mesmo, vai criar vários problemas no mundo, e enquanto o mundo fica nessa cortina de fumaça, ele pega para si mesmo as partes mais importantes do planeta. Eu pensei que ela estava me falando da Amazonas, da floresta amazônica. Mas quando eu vejo Trump querendo pegar o Panamá, o Canadá e a Groenlândia, aí eu digo, será que isso é só um passo para depois chegar no Amazonas? Mas essa senhora que tem alguma... A turma fala em homens de preto, mas aquela senhora se vestia... Tem mulheres. Mulheres de preto. Não fala, né? E essa mulher meio que brincando falou isso. Isso foi em, sei lá em que ano foi isso. E hoje, quando eu vi Trump com esse discurso, eu digo, putz, eu pensava que era o Amazonas, mas estou vendo que é a Groenlândia. Você acha que o Trump trabalha para algum grupo espiritual aí? Ou... Eu não diria espiritual, é um outro. Infelizmente, ele serve várias figuras aqui na Terra servem. Venderam suas consciências a coisas horríveis. Eu creio também. O Elon Musk eu creio também. Eu me reservo a prudência e a comodidade de não sair dizendo Trump e Elon Musk. Você tem essa coragem, eu já vi você. Eu falo com apelido aqui, que eu falo Elinho Mosca, o dono. Assim, eu fico olhando para esses caras e lamento profundamente. Esse negócio de botar implante na cabeça, isso aí não me cai muito bem, complicado. Não. Então, assim, a gente pensa que existem 8 bilhões de seres humanos na Terra, porque a gente conta 8 bilhões de corpos, mas a gente já deveria estar desconfiado que nem todo mundo que se apresenta nesse tipo de corpo é um ser humano como a gente. Eu creio nisso também. Quando a gente faz uma besteira, a gente fica ruborizado, perde o sono porque errou com alguém. A consciência pesada. A consciência pesada, isso é ser um ser humano. Essa turma não está nem aí com nada. Constrangimento zero, remorso, é um grau de psicopatia, de patologia, são sorrisos nervosos na face, a turma ainda endeusa essas figuras. Aí você fica olhando assim e diz, só choque de realidade para nos despertar. Você acha que Hitler tinha esse comprometimento também? Rapaz, ou ele era um ser humano mesmo? Não, ele era um ser humano que servia a alguma força estranha aí, né? Eu escrevi uma trilogia chamada Terra Atlantis, e no terceiro livro, Era Sapiens, eu dedico quase totalmente a Hitler e à voz que Hitler disse que ele escutava. Então eu coloco a história dessa voz. Aí envolve a rebelião de Lúcifer lá atrás. Vai lá atrás. Então, assim, eu tenho essas teses. Mas, de novo, eu não posso pontificar isso como sendo verdade. É só o que eu penso ter depreendido dessas informações. O trabalho da Alice Bailey, você chegou a estudar? Estudei. E ela falava muito sobre 2025, né? Sim. Nessa reunião cósmica, né? Que acontece sempre nos anos 25, né? E ela falava sobre esse aparecimento do Cristo místico. Você acha que essa profecia dela pode se cumprir nesse ano? Tudo converge para os tempos que nós estamos vivendo, né? O ano em si é o ano em si, mas o período é esse. O espírito do tempo. O espírito, o zeitgeist que a gente está vivendo, esse limite do suportável. E assim, Deus perdoa sempre, os homens às vezes, mas a natureza nunca perdoa.
Então, os choques de realidade que estão previsivelmente postos no amanhã imediato do nosso calendário, nem profecia precisa, porque já está posto. Mas se a gente une isso aos estudos proféticos, aí a coisa é A coisa faz muito sentido, né? Então, assim, esses anos, 25, 26, 27, Você acha que vai acontecer grandes mudanças, assim? é inevitável, porque está tudo represado. É só uma questão de explodir. Não tem como ser mais evitado.